Olá, amigos concurseiros, tudo na paz com vocês? Vamos retomar então o nosso estudo sobre crimes de trânsito, isso mesmo, agora com a parte especial, ou seja, os tipos criminais. Como já tive a oportunidade de dizer, são poucos os crimes de trânsito, apenas 11, isso mesmo. Os crimes de trânsito são aqueles que estão estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro, no capítulo dos crimes de trânsito, capítulo 19, e são apenas 11 tipos. E eles se iniciam exatamente no artigo 302 com o homicídio culposo na direção do veículo automotor. Como vocês podem ver aí no nosso slide, esse crime é punido com pena de detenção de 2 a 4 anos, além de suspensão ou proibição de se obter a CNH ou PPD. Contudo, vamos ter muito cuidado. Nós estamos aqui em sede de direito criminal. E os senhores sabem que em direito criminal não se admite interpretações extensivas, não se admite composição de lacunas na lei. Vale o que está escrito. A interpretação é literal. Vamos fazer uma perguntinha para ver se vocês estão atentos a isso. Suponha que o condutor de uma carroça que está levando areia para uma construção começa a descer uma ladeira, acabe perdendo o controle dessa carroça e atropele um ciclista que estava circulando por essa mesma via. Lamentavelmente, esse ciclista, em função dos ferimentos, venha a morrer. Neste caso, o condutor da carroça cometeu o crime de homicídio culposo de trânsito, previsto no artigo 302 do nosso Código de Trânsito Brasileiro? Aqueles que disseram não acertaram a questão. Isso mesmo. Em que pese o crime ter acontecido no trânsito, em que pese ter envolvido um veículo, na verdade 2, né? A carroça e a bicicleta, não se trata de um crime de trânsito, porque, como os senhores podem ver no tipo criminal do 302, praticaram homicídio culposo na direção de veículo automotor. E as carroças não são veículos automotores, são veículos de tração animal. Então, cuidado! Só se trata de homicídio culposo de trânsito quando o veículo utilizado na prática deste crime é um veículo automotor. Admite-se até o veículo elétrico, porque a este se equipara, mas outros veículos não se admitem. Outra coisa muito importante, nós estudamos lá no direito penal que disse um crime culposo quando o agente provocou o resultado por imperícia, imprudência ou negligência. Ou seja, o autor não queria o resultado, nem assumiu o risco de produzir esse resultado. Ele simplesmente agiu com desatenção, ele agiu com negligência, com imprudência, com imperícia, provocando assim um resultado que ele não pretendia. Este é o crime que se diz culposo. No Código de Trânsito Brasileiro, o legislador importou a ideia, né, com o nome jurídico do crime. Homicídio culposo. Ele pegou o nome jurídico do crime e colocou no tipo criminal. Praticar homicídio sem intenção na direção de veículo automotor. Então, cuidado. Só será crime de homicídio culposo de trânsito se o agente não pretendia o resultado e se ele não assumiu o risco de produzir. Vou fazer um outro exemplo. Imagine que João, ao sair da sua garagem com seu veículo, percebe um seu desafeto, um seu inimigo, prestes a atravessar a rua. E aí pensa, é agora que eu vou me vingar do meu inimigo. E quando o seu inimigo começa a atravessar a rua, ele acelera o veículo, atropela o inimigo e provoca-lhe a morte. Neste caso, estamos diante de um crime de homicídio culposo de trânsito? Não, em absoluto. Por quê? Porque esse crime não foi culposo. No caso do exemplo que eu acabei de colocar, trata-se de um homicídio doloso. O autor tinha intenção, ele queria matar a vítima. Neste caso,
homicídio doloso, previsto lá no artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Nada tem a ver com o homicídio culposo de trânsito que nós estamos estudando no presente momento. Mais um lembrete ainda. Cuidado com a questão do dolo eventual, que está tão na moda, não é? Como assim? Se o autor não queria o resultado, mas ele assume o risco de produzir aquele resultado, nós estaremos ainda assim diante do dolo. Vou fazer um exemplo para vocês. O cidadão se desloca em uma via movimentada, em um horário comercial, está cheio de gente na rua, ele está em alta velocidade, dirigindo perigosamente, passa o sinal vermelho, provoca um acidente e neste acidente alguém perde a vida. Neste caso, apesar de não querer matar ninguém, mas com essa atitude, com tanta falta de cuidado, ele acabou assumindo o risco de produzir aquela morte. É uma situação excepcional, é o chamado dolo eventual, aquele em que o autor não queria o resultado, mas ele acabou assumindo o risco de produzir. Acho pouco provável que uma questão como essa venha a cair na prova, porque ela é, obviamente, questionável, a menos que, de alguma forma, ele diga textualmente que aquele autor assumiu o risco de produzir aquele resultado. Mas se liguem, só será homicídio culposo de trânsito se o agente não queria o resultado e nem tampouco assumiu o risco de produzir aquele resultado. Ele acabou provocando a morte por ter agido com imperícia, imprudência ou negligência, ok? Cuidado com isso. Bom, retomando aqui o nosso estudo sobre o homicídio culposo, nós vemos no parágrafo 1º que há 4 situações que podem aumentar a pena. Então, são causas especiais de aumento de pena. Diz o parágrafo 1º, o homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena será aumentada de 1/3 até a metade quando o agente, primeira situação especial de aumento de pena do homicídio. E aqui eu já vou adiantando que isso vale tanto para um homicídio quanto para a lesão corporal culposa de trânsito, ok? Primeira situação, o agente não possui carteira de habilitação ou permissão para dirigir. Isso mesmo. O cidadão que provocou o acidente no qual foi observada uma morte, ele era inabilitado, não tinha autorização para estar dirigindo. Neste caso, nós teremos uma causa especial de aumento de pena. Ao invés de responder por uma detenção de 2 a 4 anos, o juiz poderá aumentar a pena dele de 1/3 até a metade. Abro aqui de novo um parêntese. Como eu já tinha dito antes, é princípio do direito penal o non bis in idem, ou seja, ninguém será punido mais de uma vez pela mesma causa. Aí eu pergunto aos senhores, o cidadão que não tem habilitação, que provoca um acidente e provoca a morte dessa pessoa, ele será processado em concurso material pelo crime de homicídio e pelo crime de dirigir sem habilitação? Logicamente que não. O legislador estabeleceu, no parágrafo 1º, que a falta da habilitação por parte daquele condutor que provocou um homicídio culposo é, na verdade, uma causa especial de aumento de pena. Então, aquela situação já está sendo punida com o aumento especial da pena, no caso previsto aqui na nossa lei, ok? Se liga nesse detalhe. Segunda situação especial de aumento de pena: praticar o crime sobre a faixa de pedestres ou sobre a calçada. Então, um cidadão que dirigindo perde o controle do veículo, sobe na calçada, atropela e mata um pedestre, ele responderá pelo homicídio culposo de trânsito com uma causa especial de aumento. A pena poderá ser aumentada de 1/3
até a metade, pelo fato do crime ter acontecido sobre a calçada. A mesma coisa vale para quando o crime acontece sobre a faixa de pedestres, ok? Terceira situação, o cidadão, o autor do crime de homicídio culposo de trânsito, deixa de prestar socorro quando seria possível prestar esse socorro sem nenhum risco à sua vida. Esta situação, que também constitui um crime específico, a gente vai estudar já já, o crime de omissão de socorro de trânsito, quando está associada ao homicídio ou à lesão corporal culposa de trânsito, constituem causa especial de aumento de pena, ok? Então, aquele cidadão que promove o homicídio culposo de trânsito ou que promove a lesão corporal culposa de trânsito e podendo fazer sem risco, deixa de prestar socorro à vítima, ele responderá pelo homicídio ou pela lesão com uma causa especial de aumento de pena que poderá elevar a pena de 1/3 até a metade. A última situação em que também haverá o aumento da pena é quando o cidadão, o autor do crime de homicídio ou de lesão corporal culposa de trânsito, está no exercício da sua profissão, conduzindo passageiros, transportando passageiros. Então, como eu tinha explicado anteriormente, quando estudávamos as situações agravantes do trânsito, o cidadão que está exercendo a sua profissão no momento do cometimento do crime, transportando passageiros, ele terá uma causa especial de aumento de pena. Exemplo, o taxista está transportando, naquele momento, um passageiro ou passageiros e provoca um acidente de trânsito no qual alguém morre. Então, ele cometeu o crime de homicídio culposo de trânsito com uma causa especial de aumento de pena. Por quê? Porque ele estava no exercício da sua profissão transportando passageiros. Vou aqui abrir mais um parêntese. Cuidado, concurseiro, para não confundir as causas de aumento de pena, tanto do homicídio culposo de trânsito quanto da lesão corporal culposa de trânsito, com as circunstâncias agravantes. Isso mesmo. O agravante que nós estudamos anteriormente é assim: o cidadão tem uma profissão que exige dele cuidados especiais no transporte de passageiros ou de carga. Essa é a agravante. A causa especial de aumento de pena, no momento do crime, ele está exercendo a sua profissão transportando passageiros. Notaram a diferença? E também não esqueçam que quando uma situação já está sendo punida no núcleo principal do crime ou com uma causa de especial de aumento de pena, como é o caso, aquela situação não poderá também ser utilizada como um agravante, ok? Isso tudo por conta do princípio do non bis in idem, como eu expliquei anteriormente, ok? Vamos dar continuidade então ao nosso estudo, tratando de uma questão nova, recente da nossa legislação. Então, se liguem, porque sendo uma atualização recente da legislação, pode muito bem ser objeto de uma pergunta da nossa banca examinadora. A Lei 13.546, de 2017, estabeleceu uma pena específica para os casos de homicídio culposo de trânsito, no qual o condutor estava sob a influência de álcool ou de substância psicoativa que determine dependência. Isso mesmo. Se o autor do crime de homicídio culposo de trânsito, ele estava no momento do crime sob o efeito de álcool ou sob o efeito de outra substância psicoativa que determine dependência, neste caso, a pena deixa de ser de detenção de 2 a 4 anos, mais suspensão ou proibição do direito de dirigir, para reclusão de 5 a 8 anos, mais a suspensão ou proibição de se obter CNH ou PPD. Prestem bem atenção nisso, viu, concurseiros?
Cidadão que provoca a morte de outro no trânsito de forma culposa e estava sob o efeito de álcool ou de outras drogas, responderá por um crime cuja pena é de reclusão de 5 a 8 anos, mais suspensão ou proibição de se obter CNH ou PPD. Se liguem nesse detalhe, porque além de ser uma inovação recente da legislação, é um assunto polêmico que tem atraído a atenção da grande mídia e, obviamente, por conta de tudo isso, pode sim ser objeto de uma das questões da nossa prova de concurso, ok? Então, se liguem aí. O fato do cidadão que provoca o homicídio culposo estar sob o efeito de álcool não vai caracterizar dolo eventual. Por quê? Porque o próprio legislador estabeleceu uma pena específica para o homicídio culposo de trânsito, no qual o autor estava sob o efeito de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. E olhe que a pena sobe bastante, não é? Enquanto o homicídio culposo de trânsito simples, né? Vamos dizer assim, a pena é de detenção de 2 a 4 anos, mais a suspensão ou proibição de se obter a CNH ou PPD. A pena para o condutor sob o efeito de álcool que promove o homicídio culposo de trânsito sobe para reclusão de 5 a 8 anos, ok? Então é muito diferente. Prestem bem atenção nesse detalhe, porque com isso a gente vai matar aí algumas questões do nosso concurso, ok? Para nossa aula não ficar enfadonha, cansativa, vou dar uma paradinha para você beber uma água e em seguida a gente retoma estudando os nossos crimes de trânsito. Forte abraço!